Sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do Business Talk, que vem para falar de negócios do Tentardini Advogados. Esse projeto que inicia hoje é direcionado a empresários, gestores de empresas que querem ampliar e aplicar conhecimentos estratégicos. A pauta de hoje é governança corporativa, o plano de contingência. Vamos falar também de gestão de crise, identificação de ativos ocultos, para garantir que as organizações estejam cada vez mais com a segurança necessária para alinhar aí os seus projetos aos mais elevados níveis de exigência do mercado, da sociedade e de seus clientes. Os últimos fatos dos últimos anos nos provaram que, além já das nossas tarefas diárias, que já fazem parte da nossa rotina, nós temos que ter uma preparação muito maior, além disso, para poder superar tudo o que está acontecendo e vem acontecendo, e as previsões é que aconteça cada vez mais. Por isso, essa iniciativa. O tema central do evento de hoje, governança corporativa, traz estratégias de um mundo de incertezas. E a gente quer montar a nossa mesa aqui, convidando a nossa anfitriã, sócia-diretora da Tentardini Advogados, doutora Fabiana Tentardini. Nesta primeira edição, como primeiro convidado, teremos o nosso diretor-presidente da Modular Cargas, presidente do Instituto Modular de Educação e Responsabilidade Social, IMERS, empresário premiado com a medalha de mérito do transporte NTC, por gentileza, senhor René Mesquita. Também queremos convidar o nosso Relações Institucionais da Tentardini Advogados, senhor Osmar Tentardini. E o nosso diretor jurídico, por gentileza, Pierre Chaves, venha para cá. Podem sentar, por gentileza. E eu quero ouvir inicialmente, então, a Fabiana, parabenizando pela iniciativa, né? Obrigada. Como eu falei na abertura, né, Fábio, já faz parte da nossa rotina essa busca constante da informação, da orientação. E aí, quando a gente vê um grupo de advogados preocupados com essa situação, querendo trazer, de fato, a troca de experiências, como é o caso do nosso convidado de hoje, que tem muita experiência, a gente vai aprender muito com ele nessa nossa primeira edição. Então, parabéns pela iniciativa. Oi, estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer imensamente pelo tempo de vocês, pela presença de todos nesse primeiro Business Talking do Tentardini Advogados, junto com o nosso Tentardini Corporate Academy, que é justamente voltado para as empresas, para a gestão das empresas, para a governança corporativa, para que a gente consiga achar soluções em meio à dor e às dificuldades que todo empreendedor tem, né, para ter uma empresa e fazer uma boa gestão, com sustentabilidade, né, visando sempre os resultados, sem esquecer a parte do social e dos seus colaboradores. Então, é nessa troca, são nesses encontros que a gente aprende, que a gente consegue vislumbrar e ter insights daquilo que pode ser feito, que seja fora da caixa, que não seja algo efeito manada, algo que está copia e cola, que é muito comum hoje em dia, pela velocidade das coisas. Então, esse primeiro Business Talking, eu fico muito feliz em recepcioná-los, em dizer que é o primeiro de muitos. O primeiro estava previsto para maio, e aí veio a enchente e levou junto a nossa, a primeira edição. Mas tudo bem, né? Esses 3 meses serviram também para que a gente pudesse olhar para dentro, sentir a dor
Dentro da dor, a gente entender que existem outras oportunidades que no dia a dia, na correria, naquela zona de conforto, entre aspas, a gente procrastina ou deixa para depois e é incapaz de enxergar aquilo que está à nossa frente. E com base nisso, a gente começa a ter atitudes. E as atitudes nos movem para frente, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria aqui de apresentar o nosso amigo, parceiro, cliente de muito tempo, pelo que eu me recordo da minha vivência desde 2010, né? Então já vai mais de uma década. Com muita honra, o senhor René Mesquita, da Modular, do Grupo Modular Transportes, do Instituto Modular do IMERS, que a gente viu nascer e que veio tão ao encontro das necessidades dos abrigados dessa enchente neste momento. E ele vai dividir conosco um pouco da sua vivência, da sua experiência, né? E depois a gente vai abrir também na sequência perguntas. Esse encontro ele não é para ser algo formal, algo engessado, ele é para que todos participem. Então, quem tiver interesse em fazer perguntas e colocar, o microfone vai estar à disposição, pode mandar mediante esse código aqui, esse QR Code, tá? Enquanto a gente está conversando, se surgir alguma dúvida, algum comentário. E que seja bom para todos nós, que sejam momentos agradáveis e de entendimento, né, e cooperação. Passo a palavra para o senhor René Mesquita. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui participando de um evento e de pessoas tão especiais. Eu tive a satisfação, o prazer de conhecer a família Tentardini, lá na SICS de Canoas, foi, não, Osmar? Em algum evento. Ele, como cidadão, e trabalhou muitos anos ali em Canoas, a gente se encontrava um pouco mais. Depois, eu acho que você veio para Porto Alegre, né? E aí, então, a gente tem esse relacionamento muito cordial, muito profissional, e assim, de um atendimento muito dedicado. E aqui eu tenho que fazer realmente assim um momento que eu posso dizer que a Fabiana contribuiu muito para a nossa empresa. Desde a sua experiência profissional, na época, com outro escritório de advocacia, de que ela era dedicada, a gente percebia, e demonstrava, acima de tudo, além do comprometimento, conhecimento. Então, ela sempre foi muito incansável, posso dizer, e ela sempre atuou com muita determinação e conquistou para nós, acho que aqui parou de... Conquistou para nós, para Modular, realmente muitas coisas, muitas vitórias, né? Principalmente no alinhamento tributário, que até então, na época, antes de conhecer o escritório da Nelson Williams, depois ela sucedeu, ela assumiu com o escritório da Tentardini e deu continuidade, e assim a gente teve, né, muitas conquistas realmente. E então essa participação dela, todo esse conhecimento, e ela trabalha muito ligada diretamente com o nosso jurídico, aqui está presente a Marlete, que é nossa gerente de corporativa do RH e do jurídico, e ela sabe até depois, pode dar um depoimento. Então, assim, apenas para comentar toda essa trajetória, e a gente espera que isso se multiplique aí por muito mais tempo. E então ela fez este convite, me deixou bem lisonjeado. Não sou palestrante, eu sou empresário, empreendedor, trabalhador. Eu, acima de tudo, sou um guerreiro neste mercado altamente competitivo que é o transporte rodoviário de cargas. E nessa atividade eu completei o ano passado, ou retrasado, 50 anos trabalhando no TRC. Então vejam, senhores, que é uma trajetória importante. Foram muitas conquistas e hoje eu me sinto muito realizado, né? Apesar de tantas
tempestades, tantas dificuldades e superações já vividas por esses anos. Mas eu tive o privilégio, primeiramente, no meu primeiro emprego, porque eu estive do outro lado, trabalhei 18 anos como empregado também do TRC. E ali foi onde eu adquiri a vivência, a experiência e toda a minha formação. Então, 18 anos onde eu me formei técnico em contabilidade e, posteriormente, eu fiz a administração de empresa, fui um dos primeiros alunos a se formar na UBRA, que antigamente se chamava, anteriormente, Faculdades Canoenses. Então, tive uma formação e um trabalho muito obstinado, dedicado, determinado, e eu tive também o privilégio, de passar por diversas atividades, diversas funções na minha vida profissional, porque eu comecei na base, comecei na expedição. Eu sou filho, vou contar um pouquinho da minha história e depois eu falo rapidamente da empresa. Eu sou filho de pescador, agricultor, Então, não sou filho de caminhoneiro, sempre falo, e não sou caminhoneiro. Eu estudei, trabalhei, e o caminhão é lindo, é uma ferramenta de trabalho. Mas é evidente que o caminhão hoje, ele tem assim é uma figura, é uma ferramenta que ele tem uma importância, que sem caminhão mesmo o Brasil para. Não é só por conta do transporte, mas sem caminhão o Brasil para. Porque o Brasil é um país rodoviarista. Os nossos modais hoje é rodoviário. Cadê os trem? Os trem hoje representam no Brasil, acho que 10%, 15%. Eu tenho aqui meu professor, quero apresentar ele depois, ele vai dar um depoimento também, que é o Sérgio Fleck, que é um grande parceiro e de uma grande vivência também no TRC. Ele é professor, ele dá cursos no CETSERGS, e ele também tem uma formação muito grande nessa área de governança e sucessão. Mas depois te dou a palavra, tá, professor? Então, eu quero dizer para vocês que quando eu fiquei 18 anos de um lado da mesa, e depois, em 91, surgiu a oportunidade de eu comprar a nossa empresa, a Modular Transportes Limitada, em janeiro de 91. Então, hoje completamos 33 anos sob o meu comando e sobre a gestão de uma família bem simplificada, são 2 sócios, mais 3 filhas, que hoje possivelmente irão suceder. Aliás, já estamos caminhando, trabalhando para a sucessão. Afinal, 50 anos, como vocês viram, já dá para entender um pouquinho da minha faixa etária. Então, em 91, compramos a Modular com 12 funcionários. E hoje temos a empresa com 22 filiais, aproximadamente 900 funcionários. Estamos trabalhando dentro de um planejamento e um projeto de crescimento que possivelmente, brevemente, estaremos com mais de 1.000 funcionários. Porque a empresa, ela tem esse projeto, ela foi planejada e ela está estruturada para o crescimento. Não tem mais espaço para recuar, a não ser que crises econômicas e políticas nos afetem, que às vezes de uma hora para outra, ou que uma mudança faz a gente ter que dar uma recuada. Porque o Brasil, eu sempre digo, para todos os empreendedores, é um negócio feito realmente para muita coragem. Mas a gente tem coragem. Graças a Deus, nosso projeto tem dado certo. As dificuldades, tudo a gente administra com resiliência. E não teve dificuldade maior que essa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, que tantos perderam praticamente tudo. E ainda ontem eu estava participando lá na SICS de um evento e a gente estava comentando que as perdas materiais a gente recupera, mas as vidas não. Estávamos falando de saúde,
que apesar de toda essa competitividade desse mundo corporativo tão cruel, que é a disputa, que é a competição, que é um mercado tão aguerrido, muitos segmentos, e vocês veem quantas empresas que se vão, porque empresa jurídica e pessoa física, o homem é igual, tem tempo às vezes de vida, né? A gente nasce, cresce e infelizmente morre, né? Algumas se perpetuam por mais tempo, exatamente pelo fator, né, de a empresa ter uma cultura e uma governança e saber ter um posicionamento estratégico no mercado, que ela coloca seus produtos com qualidade, com competência, e a empresa passa a ser uma marca. E essa marca, se ela é bem gerida, ela cria uma reputação tão grande na sociedade, que as pessoas também vão, né, e logicamente todos os sucessores, né, vão conseguir muitas vezes perpetuar essas marcas e esta empresa. A gente tem marcas aí de 200, 300 anos, assim como a gente vê empresas, os pequenos empreendedores, que abrem suas empresas e apenas 30%, 40% conseguem sucesso. A maior parte sucumbe 3, 4 anos depois. Aí veio essa situação dessa enchente, essa tragédia no Rio Grande do Sul, que prejudicou muita gente. A nossa empresa, felizmente, ela só teve prejuízo financeiro, porque a gente parou 15 dias, fomos afetados, mas tivemos muito mais os funcionários afetados. Tivemos 30 funcionários que perdeu tudo, e prontamente nós estendemos a mão a todos os funcionários. Criamos um projeto, e aqui eu quero também enaltecer e parabenizar essa contribuição que a doutora Fabiana, mais a Daniela, que foi nossa consultora, que mora em Minas Gerais, conhecida dela, nos ajudou a criar o nosso Instituto de Educação e Responsabilidade Social, é o Instituto Modular de Educação e Responsabilidade Social, que foi criado agora, há pouco tempo, e nós estamos agora já colocando ele também a funcionar. Vamos fazer com que ele faça aquela contribuição na parte principal da educação, treinamento, preparação de mão de obra para o nosso próprio negócio. E claro que ele também tem uma figura na parte também de como filantropia. A gente trabalha muito, contribui muito com a rede de bancos sociais de Porto Alegre, Banco de Alimentos de Porto Alegre. Eu fui presidente 4 anos também do Banco de Alimentos de Canoas. Então, falar de governança é falar da nossa empresa, e vamos falar do que a gente está fazendo, né? O que a gente vai praticar, porque ao longo desses 33 anos que está conosco a empresa, ela vai fazer 50 de fundação, porque a gente comprou a empresa, somos o segundo dono. Mas praticamente, a gente hoje, se falar na Modular internamente para todos os nossos funcionários, eles acham e até entendem que eu fui o fundador, mas não é verdade. A Modular foi fundada aqui em Porto Alegre, por incrível que pareça, aqui na Cidade Baixa, ela ficou alguns 4, 5 anos, e com o objetivo de trabalhar com móveis e mudanças, por isso o nome. E aí, quando eu comprei, ela já estava em Canoas. A gente mudou radicalmente toda a concepção e passamos a ser uma operadora de transportes e logística, que era a experiência que eu tive profissional. E aí, então, dentro deste contexto aí, deste período todo, é natural que a gente passou por N situações, por muitas transformações. Mas governar uma empresa que nem a nossa, eu até considero não ser o mais difícil. O mais difícil porque é a gente formar um time, né? Você sabe que uma empresa é que nem um time de futebol, né? Que tem que formar uma grande equipe, e esta equipe tem que se comprometer, tem que ser preparada para vencer
para buscar mercado, para ter resultado, para ter lucratividade, para ser uma empresa efetivamente saudável e sustentável. Mas como falei, eu nasci lá no Santo Anjo da Guarda, no município de Torres, e aí a governança já vem, eu acho que de berço, porque meu pai governou 12 filhos. Imagina só, já começou ali o meu grande pai, que para mim foi o maior governador, governar 12 filhos, educou esses filhos, deu amor a esses filhos, e olha, criou uma família unida. E assim, contudo, perdi meu pai com 12 anos de idade. 12 anos de idade, e aí nós chamamos a minha mãe, que também já faleceu, a grande rainha. Ela também foi uma boa governadora, porque ela conseguiu concluir essa etapa. Com 16 anos vim para Porto Alegre, 18 de empregado, mais 33 com a modular. Então, eu me sinto muito feliz, porque a gente está realizando muitos sonhos, muitos objetivos, que foram também propósitos da própria família. E é difícil numa família de 12 irmãos. A gente começou também, tínhamos uma condição de vida, né, muito de trabalho, de luta, de subsistência, mas o grande ensinamento e o legado que meu pai deixou foi coragem, foi simplicidade, foi humildade, foi luta, educação, respeito, e é por isso que a gente conquistou um espaço para a gente estar aqui, dando o meu depoimento, e a gente poder falar também, naturalmente, aqui de um tema bem pertinente, que é a sucessão, que é a governança, que é a gestão das empresas, a liderança das empresas, como se faz uma empresa no mercado, como falei, como a gente consegue colocar um projeto, né, colocar uma empresa e fazer com que ela se perpetue e de que ela seja uma empresa que também traga benefícios para a sociedade, né? Uma empresa que faça a sua contribuição, porque nós aqui, o nosso legado que temos, e temos que fazer a nossa parte, é fazer o bem. Fazer o bem, nessa vida não é apenas a gente trazer os bens são necessários para todos nós, claro que todos que têm ambições, que querem mais conforto, têm que ir atrás, têm que correr, têm que se preparar, né? Porque afinal de contas, aprendi isso também, que o mundo não é de ninguém, que os bens não são de ninguém, que os bens diariamente, os cartórios estão transferindo de um para o outro. Então o maior bem que tem é a gente estar bem, estar com saúde, a gente fazer um trabalho que seja reconhecido, né, um trabalho que também contribua para ajudar essas pessoas. Então a minha grande satisfação, e que eu vejo, e me dá, e o que mais realmente, o que mais me realiza, né, é fazer esse bem e poder ver o crescimento, ver as pessoas. Infelizmente, a gente não consegue realizar todo o desejo e a vontade para todos. Infelizmente, né, a gente não vai conseguir agradar a todos. Mas a gente tem a consciência de que está num caminho certo. E a gente procura passar sempre as mensagens, sempre demonstrando com muita transparência a nossa responsabilidade. Então a empresa, ao longo desse período, ela está passando por momentos, né? A gente está formando e consolidando também uma governança, eu diria uma governança de executivos, colocar para liderar e tocar a empresa de uma forma profissional, familiar. Então estamos, faz uns 6 meses, contratamos esse grande profissional aí, conhecedor, que é o Sérgio Fleck, que poderá, e eu sugiro, falar um pouquinho sobre esse tema,
porque ele está lá conosco e está fazendo um excelente trabalho, e a gente está formando uma governança, executivos para tocar a empresa, porque é evidente que tem, eu, por exemplo, como principal líder da empresa, pretendo ainda ficar trabalhando um bom tempo, mas a gente tem que ter clareza, né, de que o tempo também ele determina certas regras, certas atitudes, e a gente precisa então pensar de forma racional, acima de tudo, na perpetuação do negócio. Então eu estou muito satisfeito com esse momento, tá? E eu queria passar a palavra então para o Sérgio falar um pouquinho, se me permite. Permite o protocolo? Claro. Por favor, Sérgio. Já tem uma ali. Eu que agradeço. Queremos lhe ouvir. Alô, boa tarde a todos. Fica à vontade. Em primeiro lugar, preciso fazer alguns agradecimentos, né? Um agradecimento ao Renê, eu vim para ajudá-lo, eu vim como assistente dele, eu gosto de chamar ele de meu chefe, né? E agradecer também essa iniciativa, eu estava olhando e tentando entender essa ideia do Corporate Academy, e um conceito sensacional, né? Porque o país precisa, né? Todos nós precisamos, e essas oportunidades, ainda mais nesse contexto, que é um contexto que a gente poderia chamar privilegiado, seletivo de pessoas, né? Com grande formação escolar, universitária, mas também como pessoas, né? Formadores de opiniões e tendendo a ser líderes, né? Como um todo, não só no aspecto profissional, mas no aspecto da sociedade também. Então é sensacional isso, porque é só através do conhecimento é que nós podemos criar uma outra realidade, né? Para o nosso país, para a nossa sociedade. Mas assim, se me permitem, rapidamente, esclarecer um pouquinho para quem não está familiarizado sobre o que é governança corporativa, né? A governança, originalmente, historicamente, ela veio do chamado necessidade de gestão do conflito de interesses, coisa que no terreno do contexto aqui do direito dos advogados diria que o grande campo, né? Porque daí surgem os litígios, né? Surgem as interpretações de direitos e responsabilidades e obrigações, mas ele surgiu a partir da necessidade de grandes investimentos. Quem deve lembrar da história aí das chamadas companhias das Índias e outros, né, que criaram grandes investimentos e tinham investidores e tinham os gestores. Então era necessário criar um conjunto de regras para evitar o conflito de interesses, né? Qualquer associação com o que está acontecendo no país chega a ser brincadeira a gente pensar, né? Então, há até uma confusão de entender governança como governo no sentido de poder executivo. Não é a mesma coisa, porque esse poder executivo, isso é gestão, é que nem o presidente, a sua diretoria tocando uma empresa, né, administrando. No caso, o executivo deveria administrar o país, né? Então, a governança surgiu daí, porém, ela teve uma evolução e uma migração, uma adaptação conceitual para um mundo, então, chamado corporativo, o mundo dos negócios das empresas, né? E, a partir dessa adaptação, foi ganhando uma conotação muito mais vinculada a aspectos de agregar valor, que é uma coisa bastante relativa ou subjetiva, agregar valor, mas é possível explicar o que é isso numa empresa, é bem fácil, né? E o outro também, construir o que a gente chama de perenidade. Por quê? Vejam, estatisticamente no mundo tem algumas coisas que às vezes são desconhecidas. O primeiro é que 86% das empresas no mundo são familiares. 86%, ou seja, é fácil de entender, são famílias, são empresários que adquirem, compram e desenvolvem, né, fundam empresas. Então as empresas familiares têm uma predominância. E dentro deste contexto de 86% de empresas no mundo como familiares, né, a taxa de mortalidade das empresas familiares na transição, na sucessão da segunda para a terceira geração é de 80%. Só passam a existir empresas na terceira geração numa taxa de 20%.
E é neste ponto que é fácil daí explicar o que é agregar valor e perenidade na empresa. No caso familiar, que é inclusive o ramo da onde eu venho, né? O René falou como palestrante, mas na verdade eu fui executivo durante 40 anos e pertenço também a uma empresa familiar aqui do Rio Grande do Sul, né? Que trabalhamos lá 22 anos já em governança, e eu tenho lá o cargo de presidente do conselho e coordenador do comitê de sócios. Então, governança, para mim, é uma coisa assim que está dentro de uma necessidade nossa como empresa investidora, como empresa familiar, e também daí validando a ideia, o conceito do quanto isso é estratégico para ter, por exemplo, no nosso caso, 85 anos, e ter mais 85 anos. E a família quer que a empresa fique na mão da família. Nós não queremos vender a empresa, não queremos ter, enfim, e tudo isso. E eu comento isso porque é um pouco do que eu estou construindo junto ao modular, né? Agregar valor para manter que essa história de 50 anos, né, da família Mesquita, né, seja uma história de sucesso, não só agora, que consolida o valor que ela tem como um negócio, mas também como um patrimônio da família, né? E também seja saudável, tem que performar resultado. Porém, a empresa e a família passa por um ciclo de vida, né? Então a gente tem que ser inteligente, e nisso é o que o René está fazendo, o René, a dona Inês, né, e a família, de parar para pensar o quanto eles precisam pensar no futuro, para que esse patrimônio se mantenha na família, o controle se mantenha na família, que esse negócio seja rentável, por isso uma gestão executiva profissional, que eles possam fazer o encaminhamento de plano de vida deles, como aqueles que construíram isso, mas também contribuir que os herdeiros deem continuidade a isso. Então essa é a perenidade, agregação de valor como um patrimônio, porque vocês sabem que uma empresa sempre vale alguma coisa, né? Ou múltiplos de EBITDA, ou vezes a receita, ou sei lá quanto lá do patrimônio líquido, ela tem um valor patrimonial, mas ela tem um valor como geradora de dinheiro para viver. Isso não é feio, isso não é pecado. Nós vivemos num mundo capitalista, e ok, por enquanto, né, pelo menos, e todos nós precisamos de dinheiro, né? Então não é nada em absoluto, isso não é, ninguém tem que se envergonhar disso, né? Até porque seria uma contradição, né? Então, o agregar valor é que a empresa mantenha isso, continue gerando rentabilidade, certo? E que possa haver uma transmissão, uma sucessão, no caso familiar, de ordem transgeracional, ou seja, que essa primeira linha de Mesquitas possa passar para a segunda linha de Mesquitas, né, que seria o sobrenome da família. E de novo estou valorizando o aspecto familiar, mas ele é relevante porque eu falei que são 86% das empresas no mundo, ou seja, essa é uma realidade não só deles, do mundo inteiro, né? A governança é uma necessidade no mundo inteiro, e daí a questão da taxa de insucesso aí de 80%, ou seja, só as famílias que realmente param para pensar e se dão conta e fazem um planejamento, como eles estão fazendo, é que tem a chance disso passar da segunda para essa terceira geração. Então, é nesse aspecto que eu queria fazer essa contribuição. O trabalho lá está indo super bem na governança, a família está trabalhando bem forte nisso, criamos um comitê de família para tratar a pauta dos relacionamentos deles como família, mas também como os sócios, os detentores do capital, né? São os donos, né? E também a pauta que tange a preparar a organização para essa sucessão, que não existe sucessão de fundador ou de família, não existe sem profissionalizar os executivos, certo? Porque o fundador é o cara que sabe tudo todo dia, acorda cedo, sabe todas as contas, sabe todos os clientes, sabe todas as dívidas, sabe tudo, né? Mas quando ele precisa se retirar da companhia, ou pelo menos aliviar, manter o controle, mas aliviar a carga executiva, como é que ele faz? Para quem ele delega? Para quem ele entrega? Né? A quem ele tem confiança de passar isso?
Então, existem as competências todas técnicas, sim, mas existem outras competências fundamentais, entre elas a confiança, enfim, né, na própria condução, na liderança e tudo isso. Então, a gente está trabalhando basicamente essas duas frentes executivas, que a gente poderia chamar operacionais, uma com a família e a outra com o time executivo, né, desde redesenhar organograma, fazer organograma projetado para o futuro, fazer um trabalho de avaliação da competência dos executivos, uma série de investimentos, essa é a palavra, investimentos que a companhia está fazendo, liderada pelos atuais presidente e vice, né, seu René e a dona Inês, estão fazendo esse investimento para atingir esse objetivo de futuro. E, como eu disse antes, estão indo muito bem, né, esse trabalho está indo de vento em popa, né, mas está recém no começo. Agora ele nos desafiou a fazer lá o comitê de planejamento estratégico para o ano que vem, né, o bicho vai pegar, porque tem muita coisa para trabalhar, revisar, muitos detalhes técnicos de orçamento, questão de receita, questão de custo, enfim, esse é o nosso mundo corporativo, né, enfim, é bem bacana, eu me entusiasmo, desculpe, porque esse aí é o meu atual terreno de atuação profissional, mas também porque eu também sou de família empresária, conheço bem essa realidade e trabalho isso também, né, dentro da nossa companhia lá da família, já há muitos anos, né? Então, muito obrigado, espero ter dado uma contribuição, mas também fico à disposição, se tiver mais alguma questão mais técnica, algum detalhe, né, sobre o que a gente chama de governança na prática, tá? Porque existem muita literatura, existe muita reportagem, muito conteúdo, muita palestra sobre governança. Mas, e eu conheço isso porque eu também sou membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IPGC, né? Eu acompanho tudo isso. Mas tem um mundo do conceito, tal, mas tem um mundo da chamada governança na prática, né? Que é o ir para dentro da empresa e fazer isso acontecer. E aí é entrar em campo e jogar. Não é fácil, né? Leva empurrão, toma canelada, mas esse é o jogo vocês como profissionais da área do direito também vivem isso, né? Levando empurrões e burdoadas o tempo todo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela importante contribuição, Sérgio. Eu queria colocar na nossa conversa aqui, para estar conosco aqui, o nosso Osmar Tentardini, que automaticamente vem ao encontro do que o Sérgio colocou, a sucessão, né, Sérgio? Pai e filha aqui juntos na mesa. Tudo bem, Osmar? Tudo bem. Tá funcionando aí? Tá ligado. Esse é o problema das gerações, né? A gente vai se atrapalhando. Não foi ainda? Oi. Essas considerações do Sérgio são importantes, o René também, mas uma coisa que a gente está vendo, assim, hoje talvez um pouco mais forte, as questões dos desafios, as oportunidades, desafios, mas, como o René disse, a Modular ele adquiriu na década de 90, né? Eu, em 80, eu já trabalhava na parte de administração, contabilidade, né? Que era da Suvesa, Scania e tal, e fui contador e peguei plano econômico em 86. Então, de 86 para cá, a gente teve tantas situações assim malucas que, colocando-se um empresário, tinha que ser realmente um equilibrista para poder fazer a sua empresa funcionar. Mas uma coisa que me chamou a atenção, pelo menos o pessoal da minha geração, é que as empresas elas estavam tão bem estruturadas e procuravam ter assim seu grupo de colaboradores empenhados, comprometidos com o funcionamento daquilo ali tudo. Então, todo o desafio que tinha não ficava apenas na mão do empresário, do empreendedor. Havia aquela coletividade tentando superar esses desafios. E aí, essa colocação que o Sérgio fez, que eu realmente não sabia, pelo menos não, de 20%
das empresas se manterem vivas, digamos assim, né, da segunda para a terceira geração, que é muito... eu, inclusive, trabalhei num grupo que chegou a ter 23 empresas e hoje tem metade de uma. Sucessão. Foi o problema. Então, a questão toda que eu vejo é o seguinte, nós hoje estamos aí, tem problemas tributários, problemas políticos, tem mercado, etc. e tal. Só que tem um detalhe, isso aí sempre vai ter um ou outro desafio, maior ou menor. Eu penso assim que as empresas, a gente tem que ter um olhar um pouco melhor para ver por que está ficando poucas empresas vivas já na segunda para a terceira geração e assim por diante, se há um interesse, obviamente, da perpetuação da empresa. Então, acho que esse aí é um grande desafio para estudar onde é que está o problema. E uma das coisas que eu penso, assim, por exemplo, quando tu vai fazer uma sucessão, aquelas pessoas que vão te suceder, elas têm que ir lá para o chão de fábrica. Tipo assim, tem que aprender a empresa, conhecer a empresa, as raízes, não só chegar por cima. Quem está por cima, depois ele vai quebrar. Ele não vai ter estrutura. Então, eu acho assim, ó, pô, tu tem uma assistência técnica, uma empresa, uma concessionária, o cara vai te suceder, bota ele lá, virar aprendiz de mecânico, coisa parecida, e vai começar, vai conhecer, vai passar por etapas. Como a gente fala, às vezes, nós temos aqui no escritório de advocacia, temos de contabilidade, estagiários. Estagiários são oportunidades para aquela pessoa ter a primeira porta que se abre para aquela pessoa, às vezes, né, para ter uma profissão. A mesma coisa é na sucessão. Então, o cara tem que ser o estagiário da empresa que ele vai ser, que vai tocar lá na frente. Então, eu acho que ali tu vai começar a fortalecer a raiz. Não vai ter, na minha opinião, desafios a gente vai ter constantemente, só que são diferentes, mas a gente não pode estar enfraquecido para esses desafios. E nesses desafios, quem está estruturado, ele vai ter oportunidades. E na questão de oportunidade, não é só na questão das pessoas que estão na parte de sucessão, mas é o grupo de colaboradores também tem que trazer para esses desafios. Eles também têm que começar a conhecer toda a empresa e têm que trazer ideias e têm que participar como se fosse deles. Porque, na real, eles vão sentir valor naquilo que eles conseguem fazer a empresa crescer e desenvolver. As famílias que dependem deles também estão ali torcendo por isso aí. Enfim, então não é uma coisa restrita ao dono da empresa, o sucessor, é todo aquele grupo. Então, eu pelo menos penso que quem está trabalhando numa empresa, seja o dono, seja os colaboradores, a gente tem que incorporar isso aí, porque os desafios que vêm lá de fora, que trazem problemas para nós, dentro das empresas, nós temos que estar fortes. Se nós não estivermos fortes nesse sentido, a gente realmente pode sucumbir. E é muita coisa, e eu, por exemplo, falando em plano econômico, quando houve o confisco do Collor, um monte de empresas quebrou. Naquela época eu era financeiro. A gente pagava 400 funcionários só com floating de cobrança, remuneração de arrecadação de impostos, etc. e tal, o over, etc. Não tirava dinheiro do operacional da empresa. Isso é errado. Aí o empresário ele perdia a noção do negócio ali da empresa dele, não sabia mais nada. E quebrou. Muitas empresas quebraram porque se perderam. Tu cria uma empresa não é para ganhar dinheiro no financeiro, para ganhar no operacional. O financeiro são oportunidades. Então, o que acontece? Muita gente, tá? Eu tenho um amigo que o René conhece, que é o Ricardo Panceira, a gente sempre nas reuniões da SICS, nós conversamos, pô, mas não é possível, esse pessoal tá cego, não estão enxergando que isso aí uma hora vai acabar. E acabou, ficaram sem dinheiro, quebraram. E, inclusive, um palestrante que nós tivemos na SICS, ele tratou desse assunto, foi falar isso aí, e a empresa dele estava quase quebrando, porque ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Entendeu? Então, eu acho que nós temos primeiro, eu penso, a gente tem que cuidar bem da nossa empresa, do nosso negócio, onde é que nós queremos chegar lá, temos que preparar a sucessão, mas nós temos que ter o nosso grupo de colaboradores preparados e realmente comprometidos.
Não porque alguém que está em cima, tu tem... Não, tem que vir da gente, de dentro da gente. É igual aquilo que a gente falava no passado. Pô, o cara é gremista, é colorado, ele não joga pelo dinheiro, é pelo amor à camisa. Então, eu penso assim, eu acho que tem que ser resgatados algumas coisas. Claro, a maioria das pessoas jovens, etc. Mas é aquele negócio, o pessoal, às vezes, tem 70, tem 80 anos, pô, o cara tem lá um conhecimento muito grande. Ah, mas a idade agora já não dá. O cara está jogando no lixo um conhecimento que pode ser transferido para outros. Entenderam? Então, isso aí eu acho que as empresas têm que começar a olhar isso aí, os seus colaboradores têm que começar a pensar nessa situação, até porque muitos atalhos terão a partir desse momento que tiver esse pessoal unido, cada um dentro daquelas condições que tem como transferir conhecimento, e outros, claro, com seus conhecimentos técnicos, sua energia, etc., e vai fazer a empresa forte. E aí vem o desafio que vier lá de cima, as bobagens que o pessoal faz politicamente, a questão de arrecadação, como nós vamos ter agora, a questão da reforma tributária, juntando com aquilo que nós já temos, vai ser uma confusão tremenda, vai ser uma loucura. Enfim, são desafios, mas nós temos que esperar. Tá? Desculpa aí, eu... Muito bem, obrigado pela contribuição, Osmar. Deixa eu botar na conversa aqui também o nosso diretor jurídico, Pierre. Sem dúvida alguma, é outro setor de extrema importância, né, para fazer parte da governança de uma grande empresa. É necessário o departamento jurídico. Sem dúvida nenhuma, o jurídico... acho que consegue me ouvir? Tá. Okay, né? O jurídico... Eu não vou trazer a sardinha para a nossa brasa, né, Cláudio? De dizer que é o mais importante. Assim. Pois é, então é mais complicado. Mas, sem dúvida nenhuma, sim, eu acho que a gente consegue, principalmente do ponto de vista da segurança jurídica, né, que a gente pretende conferir ao negócio, então, sem dúvida nenhuma, o jurídico tem o seu valor. Mas vocês vão me permitir digressar um pouco sobre a provocação que o Cláudio me fez, porque eu quero revitalizar um pouco da fala do nosso convidado de honra especial, o senhor Reni, e não estou te passando banho, senhor Reni, não... mas é porque me chamou a atenção o seguinte, o tema do nosso encontro de hoje, né, e é algo que eu agradeço, inclusive aproveito para agradecer a cada um de vocês, mas o encontro de hoje faz a gente projetar nosso olhar para o futuro, né, são previsões de cenários, perspectivas sobre o que vem, e não tem nenhum problema nisso, eu acho que é exatamente isso que trata a governança corporativa, tanto é a questão da sucessão que brilhantemente, com o seu tecnicismo, o professor Sérgio nos trouxe aqui e nos brindou com o que ele conhece, o que ele aprendeu ao longo de sua experiência. Mas eu falo de revitalizar, falo do Sr. Reni, no sentido de que ele faz a gente voltar e olhar para trás. Ele olhou para os pais, ele olhou para a mãe, ele olhou para o valor que ele teve na vida, né, e que ele trouxe esses valores todos até agora aqui, na sua bagagem, na sua experiência, ele aplica isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, na maneira dele gerir, dele administrar seus negócios. Então, isso para mim me chamou a atenção, não só, seu René, pelo fato de ser, de fato, um reconhecimento, e um reconhecimento importante, essa questão da moralidade, da dignidade, né, da honestidade, da decência, aquilo que a gente vem lá de trás, mas porque se conecta muito bem com um ponto muito importante e basilar quando a gente discute governança corporativa, que é a questão do compliance, né, a segurança que a gente tem quando a gente trabalha as questões preventivas. Então, quando a gente trabalha a questão preventiva na empresa, não só por prevenir riscos ou prevenir custos ou incidências, né, negativas de negócios, mas por prevenir a incidência de situações mesmo de irregularidades. E isso se conecta muito com essa situação, né, de que a gente precisa olhar para o que é que a gente tem para além dos tecnicismos, o que é que a gente tem para além dos frameworks que essa área empresarial costuma usar esses termos bonitos para enquadrar todas essas coisas, mas a gente dá a volta para o simples, a gente dá a volta para o básico, para o fundamental, que é justamente essa questão, né, dos valores que a gente tem, que a gente aprendeu lá atrás. Então, me perdoe a digressão, falei isso, mas talvez seja também um pouco de saudade do meu povo lá de Maceió. Mas não adianta a gente olhar muito para frente e pensar em coisas mais pomposas se a gente não cuida do simples, né? E cuidar do simples, a gente cuidar da nossa segurança, da nossa empresa, da segurança dos nossos negócios.
Isso aí seria isso a contribuição. Muito bem, muito obrigado, Pierre. Fabiana, eu acredito que muito dentro dessa linha de estratégias, né, em um mundo de incertezas que traz no título do nosso primeiro encontro aqui, o René nos trouxe com muita propriedade, que é, de fato, o que muito bem ressaltou aqui o Pierre sobre a essência, né, e a essência correta. Quer dizer, lembrar a sua origem, porque se sabemos de onde viemos, com certeza saberemos para onde queremos ir. Eu acho que foi de extrema importância todo esse relato que ele nos trouxe. Sim. Eu gostaria de aproveitar esse gancho, esse link, porque isso remete às nossas origens, né? Não tem jeito, porque se a gente não tem um propósito bem definido e que a gente realmente pratique isso de forma que quem está ao nosso entorno, quem faz parte do nosso time, sinta e perceba que isso é de verdade, que não são palavras ao vento, é que as coisas começam a fluir e aí tu consegue agregar no teu time pessoas que estão com o mesmo propósito, engajadas com a mesma finalidade. Eu diria que não é à toa que o seu René tem dentro da Modular pessoas com décadas, né, de casa, porque a casa já virou família, né, Marlete, Batista, Charles, conheci, e isso é tão raro nos dias de hoje, porque não são da família biológica, mas têm uma importância talvez até maior do que aqueles da família biológica, porque estão no dia a dia, junto com o seu René, braço direito, braço esquerdo, né, entre tudo que pode acontecer, mas levando a empresa adiante e expandindo e sentindo os riscos e sentindo também a felicidade e o orgulho do crescimento daquilo que se põe. Por que eu estou falando isso? Porque a minha origem, né, o meu pai me ensinou primeiro que, meu pai e minha mãe, que sem o estudo a gente não é nada. O que a gente vê nesse país? Que não estude, seja alienado, né, massa de manobra, aquelas coisas de pão e circo. Porque quanto mais as pessoas, o cidadão, quem tem ali o poder do voto, não souber o que está fazendo, mais fácil para continuar esse sistema onde só prejudica as empresas, onde as empresas, além de ter o sócio maior que é o governo, tem que ficar bancando uma máquina estatal absurda e desenfreada, né? Somos os palhaços da sociedade, mas não para sempre. Então, eu digo isso porque, voltando às origens, além da questão da educação, eu vim do esporte. Então, junto com a educação, desde os 11 anos, eu pratiquei esporte de competição. E o esporte me trouxe valores que, se a gente não sente no dia a dia, que a gente chora, a mãe não vê, que a gente tem um espírito de luta, de garra, e que a gente sabe que sozinho a gente não ganha campeonato. A gente pode até ganhar uma partida em destaque, mas é nessa união, é nessa engrenagem onde todos têm o seu valor e que, se eles não estão encaixados e com o mesmo propósito, ninguém vai chegar lá, ninguém vai ganhar aquele campeonato, as coisas não vão para frente. E não é fácil da gente chegar nessa engrenagem. Muitas vezes a gente acha que está indo pelo caminho certo e quando vê está errado, não é bem por ali. E não tem problema nenhum dizer, ok, errei, vamos dar 3 passos para trás, vamos recomeçar de novo. Tentativa e erro, né? Tem que ter a inteligência, não pode ter vaidade e ego, tem que ser verdadeiro, para que as pessoas que estão contigo também entendam que essas mudanças são necessárias para o bem de todos. Porque se a empresa crescer, todos que estão ali, pelo propósito verdadeiro, saberão que também vão crescer com a empresa. Então, eu quero dizer, seu René, que a sua empresa, o seu modelo, o seu case, agora já bem mais avançado, junto com o Sérgio, que eu agradeço, né, essa mini aula, esse mini briefing de certas coisas que eu sei que é bem complicado, né? Trazer, porque é onde a gente tem que se espelhar. Modelos de negócios que deram certo, que têm os seus momentos piores, melhores, mas que nunca desistiram e sempre lutaram contra aquilo que não concordam. Não interessa a carteiraça. Não interessa um colaborador ou outro desgostoso, porque realmente a gente não pode agradar a todos. E as pessoas têm que aprender a não se olhar como ilha, olhar como um universo, porque é o universo que faz o nosso sistema girar, né? Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer.
Seu Renê, se quiser falar mais alguma coisa a respeito, fique à vontade. E, na sequência, passar para as perguntas ou para considerações dos nossos convidados, que eu sou muito, muito agradecida pelo tempo de vocês. Porque a gente tem mais precioso e valoroso na vida é o nosso tempo. Isso não tem preço. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje conosco. Pode ser as perguntas? Vamos abrir diretamente aqui, então, por favor. Já temos lá? Vamos abrir aqui para as perguntas. Obrigado, Fabiana, pelo convite. É sempre bom aprender. Eu estou atrás do seu Renê com 44 anos. Claro que não de idade, né? Mas queria... Desculpa, perdão, Daniel, interromper. Eu poderia pedir a gentileza de que quem for fazer pergunta se apresente e fale, só para que quem não conhece também conheça. Tá, desculpa interrompê-lo. Tá bem, eu sou segmento saúde, dono de operadora de plano de saúde, já fui dono de hospital, fui diretor da Associação Brasileira de Medicina de Grupo por mais de 25 anos, fui presidente do Sindicato dos Planos de Saúde por 22 anos, conselheiro, consultor, já fiz de tudo um pouco. Né? E desde 1981 eu não sou CLT. Então, sei bem o que é isto, e vou me atrever a completar uma frase que o senhor disse, que o empreendedor precisa ter coragem. E eu acho que ele precisa ter um pouco de insanidade também, no Brasil. Porque a gente corre risco o tempo todo. Mas eu queria voltar para o tema, né, e fiquem à vontade, o seu Renê e o Sérgio, porque o tema governança, a gente que já viveu algumas décadas, né, já viu empresas que não existem mais porque não investiram, né, não entenderam que a governança, né, seria a perenidade do seu negócio ou não. E na governança, até, né, Fabiana, a minha advogada de longa data já, e de todas as empresas enfim, e sabe, né, que eu trabalho muito, né, então, a holding familiar, né, porque tem os filhos, e Sérgio tem os agregados também, né, que é aí que vai vir as minhas perguntas. Como é que tu lida com os agregados? E quando eu digo agregado, não é pejorativo, porque são. Ou seja, filho é filho, agregado é agregado. Bem, e eu tenho agregado, então eu posso falar isso, se alguém não gostou, eu estou falando dos meus, pronto. Não tem problema nenhum. Mas, na governança, primeiro, como é que tu separa a emoção da razão? Porque quando tu resolve fazer a governança, eu entendo que tu tem que deixar mais a emoção de lado e ir para a razão. Então, como é que tu constrói isso com os teus filhos? Até que ponto tu consegue ir? Porque eu acho que está aí, Sérgio, talvez as empresas que desistiram de fazer, porque talvez um filho não quis assinar, que ele estaria subordinado a um executivo, e se tu não fechar esse ciclo, e aí entra a parte jurídica, eu acho que a governança não tem o seu êxito, não acontece. Então, eu entendo também que, às vezes, dentro da governança, tu tem, e foi dito aqui, que tu tenha que ter executivos. E hoje em dia, como é que tu consegue ter executivos que são talentos que provavelmente a gente desenvolve e que, quando amadurece, por vezes saem da empresa, e o teu planejamento de governança que contava com esse executivo tem que passar por uma remodelagem. Então, como é que tu retém esses talentos, esses executivos, esse time, que isto hoje eu reconheço que é uma
grande dificuldade. E, então, a minha pergunta é nisso: como é que tu monta essa governança, como é que tu atribui isto, né, levando em conta, né, tu tem 3 filhas, né, talvez sim ou não tenha 3 agregados, né, como é que eles participam disso tudo, né, e como é que a família se posiciona? É uma excelente pergunta, né? Como é? Meu nome dele? Desculpa. Daniel. É Daniel. Mas, viu, Daniel, obrigado aí pela pergunta. E eu vou responder o que tiver ao meu alcance e depois o meu assessor aqui, ele complementa tecnicamente, juridicamente, tem aqui, tem um time. Mas, na verdade, assim, o modelo de negócio, vamos chamar a grande estratégia da empresa de fato, ter esses profissionais à frente, os executivos, tocando a empresa, né? Nós já optamos por um sistema, né, a gente vai fazer profissional, familiar, mas o familiar também tem que ser profissional. E ele tem que captar bem toda essa estratégia para poder, né, para poder fazer a empresa gerar resultado, ser uma empresa saudável, lucrativa acima de tudo, porque sem lucro nem as filantropias conseguem sobreviver se não tiver superávit. Então, eu já venho há alguns anos que a gente já vem fazendo alguns ensaios. Eu já tive, sim, há mais de 10 anos, porque afinal a empresa sempre foi muito compacta, praticamente 2 sócios, eu e a Maria Inês, e então eu sempre fiquei à frente da empresa, né, porque eu trouxe, a sócia entrou depois e eu comecei a empresa em 91, né, já tem uma jornada. E, né, ao passar do tempo, logicamente, eu não tinha nenhuma preocupação, evidente, né? Passei mais de 20 anos na empresa e sempre tive, graças a Deus, muita saúde e energia, muita, não só coragem, ousadia mesmo, tanto que eu criei um lema na empresa, quando a comprei, além de toda, comentou o nosso amigo, lembrei da cidade dele, Maceió, aqui, temos filial lá, viu? Como é o nome dele? Pierre. Pierre é francês, viu? Então, foram muitos anos que a gente não tinha essa preocupação, a empresa foi crescendo, e eu sempre trabalhei mesmo muito forte. E eu sempre comandei a parte comercial da empresa. E essa aí é o principal, eu diria que é o campo estratégico que mantém a empresa. Empresa sem cliente não é empresa, né? Agora, a gente não pode deixar os clientes mandar na empresa, porque eles também quebram a tua empresa. Depende tudo da situação, da análise. Então, essa foi a dificuldade. Passado um tempo, a empresa foi crescendo e passando para 100, para 200, para 300, para 400, para 500 funcionários. A empresa foi e a gente contratou um diretor. Até dei uma participação na empresa. E ele era tecnicamente bom, preparado, experiência de mercado, mas, né, chegou um determinado momento que, de comum acordo, né, ele não sei, eu também, a minha sempre o meu desejo, isso é meio que cultural, porque eu criei empresa, sempre comento, com a pasta na mão. Hoje é com notebook, hoje é com tablet, né, com celular, mas eu criei a empresa com a pasta na mão. Meus primeiros 20 anos de empresa era sempre vendendo, mas claro, nunca deixando de cuidar da gestão da empresa, porque eu tenho uma formação, de fato, os principais clientes da empresa, eles me conhecem,
eu participo da vida dos clientes e gosto, acima de tudo, e faço isso com prazer. É bom viajar, ir à frente do cliente, negociar. Então, eu até hoje, por incrível que pareça, eu tenho a radiografia de todas as filiais, de todos os meus clientes, de perguntar qual é o preço daquele cliente, eu sei. A tarifa que é negociada, e tem uma variação muito grande. Eu não tenho preços definidos assim, com uma tabela e dar desconto. Não. Preços, cada operação, cada cliente é precificado de uma maneira. Tem diversos tipos de operações, tem operação de importação, exportação, tem operações de veículo dedicado, carga fracionada, carga química, carga expressa, cargas com muitas variáveis. A gente trabalha com vários segmentos. E também isso contribuiu para nós sermos uma transportadora de carga geral, carga seca, especializada na carga seca nesse segmento, mas atendemos uma variedade de segmentos bem significativa. São poucos segmentos que eu não atuo hoje no mercado, porque eu atuo também com cargas embaladas química, eu não trabalho com farmacêutico, nem pode. Posso, sim, se eu criar uma divisão, né? Mas aí eu posso tornar a empresa, né, cada vez, tudo depende, como falou, da ousadia, da coragem, de saber caminhar em cima né, de ser um bom malabarista, não só um equilibrista, às vezes é malabarista. Então a empresa, a questão toda da gestão, aí eu constituí também, mas eu já passei por 2, 3 diretores profissionais que, infelizmente, eu coloquei mais na parte comercial para procurar também me suceder, e aí a empresa deu uma decaída, não gerou o resultado. Porque um executivo, acima de tudo, né, ele tem que entregar o resultado. E aí vem os riscos. E a gente tem que, em algum momento ainda, assumir isso aí. Essa é a dificuldade que eu contratei o nosso grande mestre aqui, o Sérgio Fleck, e agora também eu estou revendo algumas situações, até de atitude e muitas vezes decisão da minha pessoa, da minha formação, né? Eu tenho aquilo muito, daqui a pouco eu mesmo tenho que rever alguns objetivos, enfim, algumas estratégias, né? Que eu também terei que ceder e arriscar. E tenho que preparar, mesmo sabendo. Mas de que forma? Um risco calculado, porque eu não preciso ficar dentro da operação comercial, acompanhando toda a empresa, tendo toda essa, vamos chamar assim, né, toda essa percepção de tudo, tenho que delegar a empresa. Então o momento é muito racional e são decisões em função de algum tempo que é necessário. Agora, claro, o que a gente fez com a contratação do Sérgio? Nós estamos colocando os profissionais, estão passando por uma empresa, por consultorias de assessment, que nada mais é de analisar todas as competências da empresa e deles, para ver se eles estão alinhados com aquilo que a gente quer, para mim formar aí na sequência o conselho consultivo da empresa, e eu de repente fico no presidente do conselho, mas eu também posso ficar como presidente da empresa por um período, até olhar se esses profissionais vão entregar o resultado e vão alavancar, tocar a empresa, né? Manter a cultura, mesmo que renovada, mas não desalinhar com os valores que a gente criou na empresa. Os valores que são hoje, né, planejamento, políticas que a gente define, formaliza e tem que martelar, tem que mentalizar e colocar para todo o corpo de funcionário. Porque hoje, agora, o momento que a gente está passando, eu penso que
os funcionários todos têm que fortalecer as crenças, se querem ficar nessa empresa, trabalhar e dedicar, e a empresa já gerou riquezas também para os sócios. Então, essa riqueza que a empresa vai gerar, nós temos que contribuir também e sermos solidários com aqueles que estão na empresa, que vão tocar a empresa, né? A gente não precisa, quer dizer, tudo depende, né? Do egoísmo ou da ambição dos acionistas, mas nós somos de uma formação, né? Como eu falei, de uma formação de muita simplicidade. Então, pensamos dessa forma e nesse sentido, a família já está alinhada com esse pensamento. E o legal disso tudo, e o bacana de tudo isso, eu tinha uma visão, por exemplo, que as minhas filhas tinham que estar do meu lado já trabalhando. Tinham que estar ali, trabalhando numa função estratégica, mas aí, chegada do Sérgio foi tão providencial, que ele disse, mas vem cá, vamos analisar as competências delas, as experiências que elas têm. E a gente chegou a uma conclusão que elas podem participar do conselho, entender a empresa, cuidar da empresa, mas de repente não precisa ficar no calor da operação. Porque elas têm filhos pequenos, também preservam. A minha filha mais velha, por exemplo, está se formando em nutrição, mas ela também já fez administração, sempre foi muito dedicada, focada, mas não tem aquela coisa ainda de sentimento, né, de que ela quer entrar para o calor da operação, porque ela também está fazendo nutrição, pensando, quem sabe, e vai se formar agora em fevereiro, já está perto. Então, a chegada do Sérgio e a gente participando agora de outros eventos, né, fazendo uma análise mais profissional, uma análise mais racional, porque o ciclo é o momento. Desculpa aí, e isso são decisões que primeiramente passa assim, por mim, passa pela gente, porque senão tu não entrega o bastão, né? É aquela história, não vai entregar o bastão, e não é que a gente também queira simplesmente passar um bastão, e delegar a empresa com irresponsabilidade, não, a empresa, nós sócios, somos proprietários, o patrimônio é nosso, é da família, temos que preservar esse patrimônio, e fazer ele gerar riqueza, né, fazer com que ele não fique um patrimônio doente, ou a empresa mesmo, e ainda queremos sim, que todos os funcionários, queremos o resultado para dar satisfação para todos que ficam, que compõem melhor a empresa. Então esse é o objetivo. Pode complementar, Sérgio. Bom, mais uma vez, obrigado. Eu só queria fazer uma observação muito interessante. Vocês estão sendo muito privilegiados, tá? Eu participo de muitos eventos nessa área de governança, né? Claro que mais da empresa familiar, e o René agora apresentou uma colocação aqui que é muito rara, e eu posso dizer para vocês, ao longo de muitos anos de experiência, quando ele diz assim, puxa vida, eu estou tendo que parar para repensar as coisas. Essa atitude, esta humildade, apesar de ele ser o diretor-presidente, de ser o grande líder, ter essa história toda de sucesso, ele para humildemente, certo? Para rever os conceitos dele, o que demonstra uma inteligência de visão de futuro. Porque se agarrar ao poder, não querer entregar o bastão, que foi a expressão que ele usou, é um dos grandes motivos daquela taxa de insucesso das empresas familiares, né? Muitas vezes a empresa morre junto com o fundador. E ele está aqui abertamente, coração aberto, dizendo para vocês, o que também é, de certa forma, uma coragem, porque os empresários empoderados não gostam de dizer isso. O empresário empoderado gosta de estar sempre por cima, né? Eu sou a nata. Eu sou o cara, eu tenho uma grande empresa, eu tenho patrimônio, eu tenho dinheiro, eu tenho status. É verdade. Mas ele está dizendo o seguinte, tá, mas isso tem um tempo. Tem um tempo. Né?
Como é que eu posso ser inteligente e ficar por cima da coisa, ou seja, ter o poder, ter o controle da companhia, né? Ela não desvalorizar, não entrar em risco de subir, né? Ou seja, eu continuo sendo o cara, eu só não preciso estar lá dando as ordens o dia inteiro, assinando cheque, como eu brinco, né? Ticando nota, né? Eu vou conferir as notinhas aqui do óleo diesel dos caminhões aqui e tal, não precisa. Né? Para isso tem auditoria, para isso tem um monte de controles. Então, parabéns mais uma vez, e eu digo que vocês estão tendo esse privilégio. Em relação ao que o colega, né, permite chamar assim, colocou, né, a governança ela tem 3 vieses, né, três entradas. Uma entrada é o jurídico, né, onde se formalizam instrumentos, o principal deles é o acordo de sócios, né. Esse é um viés, né? À luz das leis, à luz da formalidade, previsão de riscos, atribuição de responsabilidade. O outro viés é o viés da gestão, é o viés executivo, é o negócio em si, o modelo de negócio, o funcionamento, né? Receita, custo, serviço vendido, resultado e tal, lucro, essa coisa toda, a operação. E o terceiro viés é o viés que a gente chama psicológico. E aí tem uma coisa interessante que tu colocaste, né? Como é que separa o racional do emocional? Não separa. Essa é a verdade humana. Não separa. Quem está por trás das organizações, as organizações no livro Sapiens, está muito claro isso. Uma empresa, na verdade, é um mito. Uma empresa, na verdade, é uma ideia. O que está por trás disso é sempre uma pessoa, ou um grupo de pessoas. Certo? Então, quando a gente fala de empresa, nós estamos falando de pessoas. Desde o cara que inventou a empresa até os que fazem a empresa acontecer todo dia. Todos, do porteiro, motorista, presidente, vendedor, todos. Então, é um fenômeno social. Se é um fenômeno social, se é um fenômeno humano, né, é gente, eu estou falando de gente. E gente não tem separação entre o racional e o emocional. E, pasmem, apenas 20% ou 10%, para algumas pessoas até infelizmente menos, é racional. 80% é emocional. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente chega numa empresa para examinar, e a governança é uma coisa sempre feita sob medida, a gente tem um referencial de conceitos, de desenhos estruturais e de sistematização. Mas cada empresa, cada família, cada lugar é de um jeito. É sempre o que a gente chama de tailor-made. A gente faz a governança para aquela empresa, para aquela família. Por quê? Porque neste contexto nós temos uma combinação de 3 estruturas. Nós temos uma estrutura que é o sociograma, é a composição do capital. Quem é dono, quem é sócio, se ele é sendo controlado, se ele não é, se ele é distribuído. Né? Por exemplo, na primeira fase de empresas, geralmente temos um fundador que é o dono, um sócio, manda tudo, ele é a política, ele é o cara. Quando tem já a sucessão, geralmente distribui alguma coisa, então ele já tem sócios. E na terceira geração existe o chamado consórcio de primos, que é os filhos de cada um dos sócios interagindo, onde a governança, inclusive, adquire uma complexidade muito grande, porque os perfis, né, das pessoas são muito diferentes, consequentemente, as expectativas do que quer em relação a esse patrimônio. Né? Então, nesse composto, né, do tailor-made, nós temos essa composição do sociograma. Só que junto, pelo viés executivo, nós temos o que chama um organograma, que é o que todo mundo conhece. Quem é o chefe de quem? Quem é o cara que tem poder? Né? Quem é que manda, quem é que obedece, quem é o poder. E nós temos uma terceira estrutura, no caso da empresa familiar, que é o genograma, que é como são estruturadas as relações das famílias. Né? Então, se ela tem um viés mais patriarcal, mais matriarcal, e aí surpreende-se muitas vezes, né, o poder que tem as mães e as vós, as mulheres, porque é quem, inclusive, segura a família quando o empreendedor está o dia inteiro trabalhando.
e tem a cabeça só naquela caverna que se chama psicologicamente. Ele se fecha dentro da empresa e só vê a empresa, só vê os problemas da empresa. E quem cuida da família é a mãe. Quem segura a família e inclusive dá fortemente a educação no dia a dia é a mulher. E aqui não é nenhum preconceito de gênero, tá? É assim, a maioria das famílias são constituídas. Hoje nós temos as executivas, as fundadoras, né? E que também estão vivendo esse problema. Né? Também estão vivendo a divisão entre o trabalho e a dedicação executiva e o trabalho à família. Né? O caso da Letícia, uma das filhas do René. Né? E que foi isso que ele trouxe no questionamento que eu levantei. Escuta, antes de nós vermos aqui o viés dele, né, executivo, né, mais uma diretora, mais uma pessoa para tocar, e eu levantei, escuta, mas primeiro, ela tem as competências, segundo, ela quer isso, terceiro, o ciclo de vida dela permite que ela seja tua executiva? Não, claro que pode. Eu digo, sim, no mínimo deve ser uma executiva que chega a hora que quiser, vai embora a hora que quiser, vai trabalhar, não vai cuidar do filho, vai tirar férias, vai não sei o quê. É isso que tu quer? É isso? Ah, então tá. Aí quando tu disser para mim, consultor, eu quero lucro, eu vou dizer, não com essa diretora. Por quê? Porque executivo tem que tomar pau. Ah, que feio isso. Não. Experimentem entrar numa empresa e não entregar resultado. Porque, honestamente, e eu sou de uma geração que viveu isso, não dá para ter muito mimimi. Esse problema da geração Z, que agora está sendo um drama, é isso, é não comprometimento com o resultado, tudo é coitadismo, tudo é vitimismo, aí entra o emocional, é pouco racional isso numa relação de contrato de trabalho, né? E isso fica fazendo que a empresa vire o quê? Vire um lugar de realização emocional, mas não é, gente. Empresa é um lugar para entregar serviço contra uma remuneração. Certo? Então, não sei se eu consegui te ajudar. Na governança, e eu não posso falar deles porque eu tenho um contrato de sigilo, então eu não posso dar detalhes de como nós estamos trabalhando, além desse detalhe da filha, porque foi ele que abriu. Tá? Eu não posso falar mais assim, como nós estamos trabalhando esses detalhes. Tá? Tanto no que diz respeito às filhas, como com os agregados. Certo? E realmente é complexo. Por isso, a importância do entendimento e a leitura do não racional. Porque existem as expectativas individuais de cada um, mas existem as expectativas do grupo, célula, núcleo, família. Ou seja, a filha dele e o genro, ela tem uma expectativa, ele também tem. Mas eles, como casal, têm outra. Quando tem filho, tem outra. E as filhas, como um conjunto, é outro subgrupo. E cada núcleo familiar é outro subgrupo. Então, é fundamental que tenha a leitura do comportamento humano. E aqui é uma coisa muito importante. Dentro da governança, quem quer trabalhar com governança tem que entender de gente. Por que uns se comunicam, outros não se comunicam? O que cada um quer? E a visão de vida também. Porque é muito comum na segunda e terceira geração ter uma visão distorcida da vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes já nasceu em berço protegido, em berço bom. E se não fez esporte, se não sofreu e sentiu dor, se não passou frio, fome e dor, não sabe o que são adversidades. Vai para o mundo corporativo, né? Totalmente emocionalmente despreparado. E aí o emocional, esse, conflita com o racional, que não consegue entender o racional. Ok? Então, não sei se eu pude responder. Tu tinha uma segunda pergunta, a questão de como lidar com os agregados. E como reter executivos. A retenção dos executivos, ela é bastante convencional, tá? Todos nós temos uma necessidade humana de pertencimento. Isso é básico. Pertencimento, poder e reconhecimento, ter valor. Isso lá está na base lá de toda a coisa. Como é que eu quero, então? Mas ao que eu quero pertencer? Eu quero pertencer a alguma coisa boa. Eu quero torcer para o time que está ganhando. Eu quero torcer para o partido que está ganhando. Eu quero ser da empresa que está ganhando.
Agora, não basta pertencer, né? Eu também preciso construir identidade dos meus valores com os valores da empresa. É aí que na empresa que cresce e se desenvolve, o valor profissionalização, meritocracia é muito importante. Mas não somente num discurso ou num papel preso na parede, dizendo meus valores, Não. É uma coisa que tem que estar na cultura. Ou seja, as pessoas têm que ler isso, inclusive através das emoções, têm que ler e se identificar com a companhia. Quando eu me identifico com a companhia, eu não quero sair dela. Fator de retenção. Assim como eu consigo compreender os objetivos dela, porque eles também são os meus. Então, o que atrai pode, no primeiro momento, ser o salário. Até porque não tem a convivência. Né? E essa é a diferença do executivo desenvolvido dentro da empresa e o que vem de fora. O que vem de dentro da empresa, ele conhece os valores. E ele não quer sair dali porque ele se identifica com aqueles valores. E precisa perceber carreira. E aí, de novo, o profissionalismo tem valor. Porque se eu entender, como executivo, como funcionário, que essa empresa existe espaço e ela tem um senso de construção de justiça, de mérito para quem se esforça, eu fico e trabalho e dou o a mais. Quando uma diretoria executiva, um presidente ou um fundador não inspira isso nos executivos, os executivos ficam pela remuneração, baixa motivação e qualquer convite, qualquer coisa salta fora. Tá? Inclusive no questão de como ele recebe e entrega a responsabilidade atribuída. Não sei se eu consegui responder a segunda pergunta. Para que tudo possa entrar. Me fez lembrar, Sérgio, de um presente que eu ganhei da minha esposa há uns 4, 5 anos atrás, que é uma frase, aliás, né, uma frase longa, né, que tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Né, e isso, né, ainda que a gente tem que cuidar os nossos filhos. Né, tem uma filha também que, né, resolveu fazer nutrição, e resolveu, a gente sabe por quê, né? Mas me respondeu sim, né? E esse é o grande desafio, né? Tu reter esses talentos, e eu já passei por esse aprendizado também, Renê, de dar participação societária, né? E ele foi por um tempo e depois ele quis me vender a participação que eu dei. E eu dizendo, cara, eu te dei para te ficar e tocar o negócio, né? Não é para eu comprar a tua participação. Exatamente o primeiro exemplo, depois, claro, os outros exemplos foram as mudanças efetivas de plano de cada um, para aí mudamos. Mas aconteceu exatamente há uns 15 anos atrás, mas a empresa era menor também, naturalmente. Mas todas as participações doadas foram novamente compradas. E isso serve de aprendizado, sim, pela história que a gente vai evoluindo na empresa. Então, eu acho que a coisa mais certa que tem, no momento também, claro, tudo tem o ciclo, tem uma trajetória, e no momento certo, agora é uma decisão, eu diria assim, decisão mesmo, decisão racional, necessária para a perpetuação, principalmente da empresa, a contratação, então, de profissionais, exatamente para fazer eu também rever exatamente alguma forma de pensar, para mim poder usufruir também. Vamos lá, né? A gente sabe que o mundo corporativo, o meu mundo, ele é de pensar, tu está fora da tua empresa, tu está pensando, está trabalhando. Esse celular hoje, o WhatsApp, é interação, é filiais, é gerentes. Então eu tenho que delegar e saber controlar o resultado do negócio e também ser solidário com esse resultado. Isso é condição mesmo, já decisão, planejamento, e estou assim
por incrível que pareça, estou com uma percepção muito boa daquilo que eu mesmo, ou das decisões que nós temos tomando dentro da empresa. Todo esse caminho tem, claro que a gente quer manter, né, manter a cultura da empresa, manter essa identidade de conceito de responsabilidade social que sempre permeou o nosso planejamento, sabe? As pessoas têm, eu tenho realmente aí um quadro de funcionários, eu diria aí uns 70%, eu creio, hoje de 900 funcionários, talvez com mais de 10 anos de empresa, em todas as funções. Eu tenho um gerente corporativo, para ter uma noção, me acompanha há 40 anos também. Já passou por e está comigo. E eu tenho um respeito, uma confiança. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo. Esse é um momento muito crucial e a minha visão é que nós vamos, neste momento, nós vamos preparar a empresa. Eu vou estar com mais tempo e mais energia até para acompanhar o resultado e poder participar de uma forma mais inteligente e sábia do meu negócio, porque nós todos temos que pensar, e independente da idade, temos que ter qualidade de vida, né? Qualidade de vida, e temos que ter estabilidade, temos que buscar essa tranquilidade, né? Manter essa saúde equilibrada. O Sérgio mesmo passou uma matéria para a gente aí, que nós temos um comitê já de família, e mostrando, através de uma pesquisa aí, de uma grande consultoria, que hoje os nossos executivos também, no Brasil, né, Sérgio? E 77% estão assim, completamente estressados. É um estresse para gerir as atividades, a interação, todo o processo. Então, hoje, também estamos passando por um momento psicológico muito importante, né, que as pessoas, a gente percebe isso, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, em função também dessa tragédia da enchente, né, que afetou de um jeito muito. Por outro lado, há um sentimento de muita transformação, de mais humanismo, espírito de mais humanismo, de solidariedade, que é um negócio bacana. E é por isso que, então, nós lá, claro que eu tive que tomar essa iniciativa de proceder todo esse planejamento, toda a sucessão, mas ele tem me ajudado, posso garantir, com muitas ideias, com o tempo, o time adequado para isso, porque aquela coisa, nós empreendedores, nós que somos empresários, a gente é muito ansioso, muita gente quer resolver as coisas tudo na hora, e aí até isso é um aprendizado interessante, né? A gente tem que ter as coisas no tempo certo. Então não adianta pecar ou se precipitar muitas vezes para tomar certas decisões. E isso eu tenho trabalhado muito nesse momento que a gente está organizando e está fazendo esse planejamento, que vai também culminar agora em dezembro com 2, 3 dias de planejamento que eu chamo estratégico, revendo conceitos, revendo mas principalmente revendo processos. Aí quando a gente faz o planejamento, tem que pensar a empresa, como é que ela está posicionada, qual as melhores estratégias, né? E também as áreas da empresa que tem daqui a pouco alguma carência, que tem pontos fracos, para justamente manter a empresa forte. Empresa boa, empresa forte. É empresa que, né, ela tem que estar em dia regular, né? Hoje, com essa carga tributária violenta que nós temos, desorganiza o teu sistema de pagamento, começa a atrasar tributo, tu entra numa barafunda ali e vai, daqui a pouco, entrar num atoleiro. E aí é que entra e as empresas começam a ter dificuldade. Aí vamos esperar o governo mudar,
né, pegar uma anistia fiscal, não sei mais o quê, e pegar um refis e para as empresas. Então, em toda essa minha história e convivência também com segmentos, principalmente o meu segmento, e eu também sou muito de participar das entidades, participo lá do CETSERGS, né, a gente troca, tem muitas trocas de experiência, assim como eu participo da SICS, lá em Canoas, a gente participa da SICS, mas principalmente no CETSERGS, nós já vimos muita empresa sucumbir, e empresas que foram líderes de mercado. Como é que pode um negócio desse? Problemas quais? O que levou a uma Santa Tresmaense? A Tresmaense no Rio Grande do Sul, ela foi líder, número 1 de mercado. A Mercúrio, a sucessão foi se dada pela venda. Ela foi vendida, a família Fração, ela ficou muito bem. São então, outros cases que são decisões dos acionistas, né? Que a empresa, como nós mesmos, aliás, a empresa principalmente tem 3 caminhos, né? Sucessão, venda ou quebra. Não tem outra. E aí a decisão é da gente. Então, o meu momento, eu estou satisfeito. Realmente sinto que a gente está indo bem, estamos fazendo um trabalho muito também técnico, com muita análise das competências e também com todo o critério adequado para deixar a família harmonizada. Principalmente, os genros, por incrível que pareça, eu tenho os 2 genros que trabalham na empresa. Um é diretor e o outro é gerente de uma área. E eles estão operando, trabalhando, e estão entendendo com tranquilidade todo esse projeto de sucessão. E está muito bem conduzido, mais uma vez aqui, capitaneado pelo Sérgio, que foi realmente uma grande escolha profissional, e eu só posso aqui publicamente recomendar o teu trabalho. Sérgio, está certo pensar a exemplo do planejamento estratégico que tu tem que visitar de tempos em tempos, que o planejamento da governança também? Obrigado. Bom, assim, primeiro, quando eu falei na questão do tailor-made, né, cada empresa tem o seu... Uma pergunta muito recorrente, né, que me fazem quando vai conversar, né, muitos empresários me convidam e eu digo, vamos tomar café, vamos conversar para entender, né, porque se tu não entende o momento, o contexto de cada empresa, tu não, né, essa construção, às vezes a pessoa nem está preparada ou nem não conhece. Então, uma das perguntas recorrentes é, Sérgio, quanto tempo dura isso de fazer governança? E aí não existe resposta para isso. O que a experiência tem mostrado, ela tem uma jornada, a gente chama uma jornada, porque a velocidade do desenvolvimento da chamada estrutura e sistematização, não basta ter uma estrutura se ela não funciona. Né? Então, tu tem que ter a combinação das duas coisas, tem que ter as estruturas, conselho, direção, comitês temáticos, né, que atuam em áreas, enfim, toda essa situação, o chamado, às vezes, comitê ou conselho de família, né, tem empresas como chegam a criar o conselho das novas gerações, né, então tem vários desenhos de estrutura, mas o importante é que isso tudo tenha funcionalidade, que efetivamente funcione. Então não existe como definir um tempo, olha, isso aí é 6 meses, é 1 ano, 2, 3... Né? Por exemplo, a nossa família, nós trabalhamos a governança já há 22 anos. Né? Aí tu vai perguntar, está pronta? Não. Mas como? Veja, nós tínhamos uma estrutura, um desenho de estrutura de governança que quando veio a pandemia, destruiu. Porque simplesmente não existia mais dinheiro para pagar isso. Né? Então, é como se fosse, mas foi um retrocesso? Não, pelo contrário, houve uma grande evolução. A família se aproximou, o comitê de sócios, junto com o comitê de crise, se associaram, né, para construir, inclusive, o apoio, o suporte, a compreensão dos sócios e validar o poder da diretoria executiva para as ações que tinham que ser feitas, para a empresa conseguir sobreviver. Né? Então, poxa, mas quanto foi aí a governança? A governança apareceu como um subproduto da
dos chamados fóruns de conversa. Como os sócios conversavam mais e tinham mais informações sobre a empresa, né, isto fluiu sem conflitos. Né? A ausência de governança, muitas vezes, pode ser entendida como uma ausência de comunicação. Aliás, a famosa frase, o mal da humanidade é o mal entendido. Então, se não tem conversa, a gente não entende as coisas. Isso não é uma máxima apenas do mundo executivo, isso é uma máxima das pessoas. Né? Famílias brigam muitas vezes pela má compreensão das coisas. Né? Então, não tem um tempo, é uma jornada. Né? Então, na tua pergunta, em termos de revisão disso, é uma constante. Por isso a importância, no caso, como nesse desenho que o René acha interessante, que é realmente um bom target a gente perseguir, que é o do chamado Conselho Consultivo, né? É a importância da constituição desse conselho e da boa organização da pauta de trabalho dele, porque isso vai manter o controlador informado, os sócios que às vezes não estão diretamente no time, no mundo executivo, mas estão conhecendo as informações básicas, né? E isso virá uma constante. Então, essa revisitação à governança, ela passa a ser não algo que tem que ser perguntado. Claro que tem práticas como avaliação de conselho, avaliação de uma série de coisas, né? Isso são importantes, mas mais para conselho de administração. Né? Eu já vivi isso, assim, é mais formal. No caso do mundo da empresa familiar, no desenho do Conselho Consultivo, isso é revisitado de forma natural. É a mesma coisa que eu pergunto assim, quantas vezes por semana tu olha o teu extrato do banco? Né? Eu olho toda hora. Então, tu está fazendo um controle, né? Então, tu está fazendo a governança através. Mas tem que ter os fóruns de conversa. Se não tiverem os fóruns de conversa, isso tende a desaparecer, tende a sucumbir. Acho que tu já respondeu a Andréia, né? A única questão que eu gostaria de perguntar para o Sérgio foi bem nessa questão assim, como é que inicia essa governança corporativa? Tu comentou, tu quase respondeu a minha pergunta. Ela tem passos ou ela é analisada de acordo com a empresa, com a estrutura da empresa? O primeiro passo, né, que é o que eu sempre digo, que é o que eu costumo recomendar para todo mundo. Puxa, Sérgio, eu gostaria de conversar sobre governança. Ótimo, vamos tomar um café. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Inclusive, quando sou convidado isso, eu já levo na primeira vez um contrato de sigilo. Eu digo, está aqui, ó. Tu quer, eu já assino, aqui está assinado para ti. Não, mas se tu quiser. Por quê? Pode falar das tuas dores. Tu falou em dores. Essa semana, 2 atrás, a Marlete estava comigo numa palestra daquela família empresária de Lajeado, a Vidraçaria Lajeadense. Eles perderam a fábrica 3 vezes. 3 vezes. Agora ela foi completamente destruída. E esse sujeito, o presidente lá, o Renato, não me lembro o sobrenome, que o sobrenome é alemão, óbvio, ele falou uma frase, eu anotei, e depois fui lá pedir para ele autorização para usar a frase dele. Ele disse, eu tive a sorte de não ter sorte. De não ter sorte. Aí, estranho, né? Eu tive a sorte de não ter sorte. Isso aí valida a famosa máxima de Freud. Só elabora quem sofre. É o sofrimento, é a angústia e a dor, é o medo, aliás, que nos fez sair da caverna e enfrentar os bichos, né? Que faz vencer. Então, primeiro, a coragem de conversar sobre o assunto. E aí tu tem que conversar. Destas conversas se configuram ou não planos de ação para trabalhar a governança. Às vezes essas conversas são com vários membros da família. Individuais, aí juntos, tal, vai. Aí daqui a pouco chega uma conclusão. Nós percebemos nisto uma oportunidade de futuro, garantindo patrimônio, garantindo renda, garantindo inclusive o legado, né? Para muitas pessoas, isso está no coração do René, e aí entra o emocional, que é o chamado legado da sua história. Um dos problemas sérios da sucessão é não tratar o que o cara vai fazer depois.
Vejam o famoso caso do Randon, aqui, gaúcho, aqui da famosa indústria Randon. Uma das coisas que o seu Randon, fundador da empresa, precisava, o Raul, era a seguinte: mas o que eu vou fazer na minha vida se eu não vou cuidar das fábricas? Aí ele começou a inventar fábrica de queijo, fábrica de azeite de oliva. Por quê? Maçã, porque ele é uma empresa, ele é um empreendedor. O empreendedor, ele tem um bicho carpinteiro dentro de si, terrível. O sujeito que pensa no conforto não vai para o sofrimento, mas ele não cria empresa. Ele quer ganhar, talvez, do governo, alguma coisa fácil, que venha pronto, que eu não preciso me comprometer. Esse tipo de perfil é o perfil do cara que pega a pasta e vai para o sofrimento. Então, não querendo fugir demais, senão eu começo a... Assim, tudo começa com conversa. Então, troca ideias, tenta entender isso, tenta entender as alternativas que existem, para ver o que pode ser feito ou não. Muitas famílias decidem que não tem nada para fazer, que está muito bem. Outros dizem, mas eu realmente estou preocupado com isso. Estou preocupado com meu filho, estou preocupado com isso, estou preocupado com o meu genro, estou preocupado com a minha filha, eu estou preocupado com a minha esposa, eu estou preocupado com o meu sócio. Os sobrinhos estão querendo me tirar da empresa. Tem de tudo. O terreno, assim, é milhões de filmes do Netflix. Entendeu? Então, mas tudo, onde é que começa? Na conversa. Começa a conversa. Sabe por quê? Porque conversa é que nem um psicanalista. Tu vai lá te entender. E entender a tua realidade, que no caso, é a realidade de uma empresa. Só que, de novo, o emocional e o racional, né, estão super ligados. Porque para o René e para a dona Inês, a empresa também é eles. Isso é uma coisa que está tatuado neles. Está no DNA deles. E aí não é fácil, né? É quase o medo de perder um filho. O poder aí pode ser entendido como perder um filho. Eu vou perder aquilo que eu criei. E outra é o medo de não ter mais valor. Porque a gente costuma dizer, né? Eu vou perder o crachá. Né? E aí eu não vou mais ter valor, não vou ser reconhecido. Mas as pessoas querem ser reconhecidas, tem verdade? Lógico, é os 80%, 90% do emocional. Os seres humanos são assim, não adianta dizer que é feio. Nós temos vaidade, nós temos ambição. Aliás, sem vaidade e sem ambição, não existe empresário. Não existe atleta de alta performance. Não existe. É só aquele que quer bater o recorde do recorde, que se submete a 12 horas de treinamento, sono e alimentação diferenciada, que vence. E aí entra o sofrimento. A sorte de não ter sorte. Ou seja, eu estou sofrendo, mas olha só o que eu estou dando a volta por cima. E aí uma característica da empresa familiar, resiliência. Muito bom. Por favor. Só vou complementar. Não, eu achei bem interessante essa frase, a sorte de não ter sorte, né? Só que para mim é justamente ele teve sorte. A sorte de não ter sorte é igual a sorte, na minha concepção. Então, né? Que sorte é dele. Sim, admitir isso, né? Essa é a sacada, né? No final das contas, a sorte de não ter tido sorte foi sorte, né? Então, vamos lá. Mas, viu, Daniel, os agregados, juridicamente, segundo o nosso Sérgio Fleck aqui, os agregados é uma figura também que está dentro do dicionário jurídico. Então não é. Até eu chamava brincando meus genros, né, de agregados. Brincando, não tem os agregados, a gente comenta assim, mas no fundo agora eles já sabem. É a figura que vocês vão ser tratados, né? Mas o agregado também pode, daqui a pouco, ser um grande executivo. Exemplo aí da Lojas Colombo. Parece-me que é o genro do falecido Adelino Colombo, que está à frente na presidência. Assumiu a filha, não sei, dá para a gente até verificar. Outro dia fiquei na dúvida, não, a filha não está mais na presidência, é o fulano de tal que é genro do falecido Adelino. Então, quem sabe, né, alguns genros aí fazem o papel
do empreendedorismo, né? Tocam a empresa com competência. Pessoal, da minha parte, muito obrigado. Não sei se tem um horário. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o seu Renê? Alguém quer... Oi? Ela quer fazer. É que eu não estou enxergando todo mundo. Está só agradecendo, né? Não temos mais. Ah, tá jóia, então. Vamos para as considerações finais, então? Pode fazer tudo. Tá. Então, gente, quer falar, Pé? O pai já até saiu daqui. Ele foi ali e já volta. Então, vamos aproveitar rapidinho, senão vai ser mais meia hora de conversa, estou brincando. Bom, eu queria agradecer a todos mais uma vez, dizer que esse evento ele vai se repetir mensalmente, então cada vez com um tema específico, mais direcionado. Hoje foi o pontapé inicial, um pouco mais aberto, que no final das contas foi para um tema muito importante, que é da governança. Muito obrigada, Sérgio, pela tua participação, pelo teu conhecimento, por dividir conosco, quase uma consulta gratuita, né, Daniel? Aqui, um aprofundamento, vamos conversar, fazer parcerias, enfim, é para isso também que estamos aqui. E agora eu gostaria de convidar todos para a gente subir na sede do escritório. Dessa vez o senhor não escapa, eu vou lhe levar pelo braço. Tem um pequeno coquetel, um petit comité, para os convidados e participantes do evento, lá no 16º andar, então eu gostaria que todos, né, se possível, se dirigissem lá, e lá a gente continua conversando, quem puder. Quem não tem que ver o jogo do Grêmio às 19 horas, mas lá tem TV também. Tá.